Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom que você está aqui nesse grupo. Juntos somos mais fortes, não é? E se você está nesse grupo, a nossa igreja, Batista aqui na cidade de Açaí, ela anda na visão multiplicadora. Vocês lembram dos 5 princípios da visão da nossa igreja? Nossos 5 princípios, que são os nossos pilares, né? Oração, né? Evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Então, aprendam isso, né? Nossos 5 princípios da nossa igreja: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. São os pilares, né? Os princípios norteadores da nossa fé, do nosso estilo de vida, de ser igreja. E hoje eu quero tomar um tempinho com você, bem rapidinho, falar sobre o primeiro princípio. Qual é o nosso primeiro princípio? Oração. Uma igreja que ora é uma igreja que cresce, e cresce saudável. Não é só o crescimento por crescer. Crescer saudável. E esse princípio é bíblico. Todos os 5 princípios não são modelo de igreja, não são métodos, estratégias, são princípios bíblicos, princípios do reino de Deus. Então, a Bíblia diz lá em Atos 1, versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Leia aí comigo. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos, quando falamos sobre igreja multiplicadora, falamos de uma igreja que deseja viver o jeito bíblico de ser igreja. Uma igreja que cumpre a missão de Jesus, cumpre o ID de Jesus, cumpre fazendo discípulos, levando o evangelho adiante. Mas existe um princípio que a gente não abre mão, de jeito nenhum. Princípio que vem antes de todas as outras coisas, a oração. A igreja do Novo Testamento não começou seus trabalhos confiando em planejamento, confiando em força humana ou capacidade, né, dos discípulos. Antes de sair para evangelizar, para anunciar o evangelho, eles permaneceram de joelhos, permaneceram em oração juntos, buscando a Deus, buscando aquela promessa que o Senhor Jesus havia dito a eles. Eles permaneceram orando. Jesus havia dado uma missão a eles: ide e fazer discípulos de todas as nações. Mas antes de cumprir essa missão, eles precisavam esperar o poder de Deus, o Espírito Santo. Isso nos ensina uma grande verdade. A obra de Deus não é feita pela nossa capacidade. Tudo que acontece na igreja é feito na dependência de Deus. Muitas vezes pensamos em multiplicação e logo pensamos em estratégia, em método, não é verdade? Em programas, tudo são importantes, mas sem oração nada acontece. Tudo isso pode ser importante, tudo isso é importante, mas nada substitui uma igreja de joelhos. Então, uma igreja que ora entende que é Deus quem abre as portas, que é Deus que transforma vidas, que é Deus que convence o coração das pessoas, é o Espírito Santo, que é Deus que produz frutos. Oração não é apenas uma atividade da igreja. Oração é o relacionamento que sustenta a missão da igreja. Quando olhamos para Jesus, vemos esse exemplo. Antes das grandes decisões, ele passava noites inteiras orando, buscando o Pai. Antes de escolher os apóstolos, os discípulos, ele passou a noite inteira orando. Então, a vida de Jesus mostrava que a dependência de Deus, Deus Pai, era essencial. Então, se queremos ser uma igreja que cresce, uma igreja que multiplica discípulos, precisamos fazer essa pergunta: estamos tentando fazer a obra de Deus com a força de Deus
ou apenas com as nossas próprias forças. Irmãos, uma igreja que ora começa a enxergar as pessoas de outra maneira. Quando oramos por alguém, nosso coração começa a amar essa pessoa, a cuidar dessa pessoa. Passamos a olhar os vizinhos de forma diferente, os familiares de forma diferente, os amigos, não é? De forma diferente. Um alvo das nossas orações, um alvo de alcançar essa pessoa para o Evangelho. Vidas preciosas que precisam ouvir a salvação. Então a oração, irmãos, é tudo. É o que nos sustenta, é o que sustenta a chama, a paixão por missões, o amor pelas pessoas, disposição para servir, coragem para anunciar a Cristo Jesus. A igreja primitiva orava e avançava. Em Atos vemos que a palavra crescia, vidas eram transformadas e novas igrejas eram plantadas. Então que a nossa oração seja hoje: Senhor, muda primeiro o meu coração, muda o nosso coração. Faz de nós discípulos verdadeiros. Dar-nos olhos para ver as pessoas como tu vê. E usa a nossa vida para que outros possam conhecer Jesus. Que nós possamos crescer nesse princípio da oração. A multiplicação começa no secreto, de joelhos diante de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que a nossa vida de oração seja um exemplo para todos ao nosso redor. Que Deus abençoe a nossa igreja e que você aprenda esse primeiro princípio, que é a oração. Deus abençoe, em nome de Jesus.